Pessoal, depois de aprovar o orçamento de 2025, nesta quinta-feira, o Congresso turbinou verbas de ministérios que são ligados ao Centrão. Luciana Verdolim chega ao vivo e vai trazer as informações para a gente agora. Quem que ficou com as fatias mais rechonchudas, digamos assim, hein, Luciana Verdolim? Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, um levantamento do Estadão mostra o seguinte, que o Ministério dos Esportes, comandado por André Fufuca, do PP, garantiu 2 bilhões e 300 milhões de reais agora no orçamento de 2025, um crescimento de 270% se comparado com o mesmo valor do ano passado. O Ministério do Turismo de Celso Sabino, do União Brasil, teve um crescimento de 180% nos recursos, chegando a quase 2 bilhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento Regional de Valdez Góes, do PDT, teve um crescimento do orçamento de 79%. Agora, para uns crescer o orçamento, outros têm que perder. O Ministério da Ciência e Tecnologia foi o que mais perdeu agora nesse ano. No ano passado, o orçamento da pasta foi de 16 bilhões de reais, caiu para 13 bilhões e 700 agora em 2025. Minas e Energia, Transportes, Defesa e até o Ministério da Educação perdeu recursos. Só para a gente ter uma ideia, o levantamento mostra que aumentou o dinheiro destinado para comprar asfalto e foi cortado 2 bilhões e meio de reais da cultura, 110 milhões de reais do combate à violência contra a mulher e 150 milhões para obras de saneamento básico. O auxílio gás teve um incremento de 3 bilhões de reais. Agora, problemas aí com o pé de meia. O pé de meia tem um orçamento agora de 2025 em 1 bilhão de reais, mas vai custar 15. E o TCU já avisou que esse dinheiro precisa estar dentro do orçamento. Temos alguma entrevista sobre isso? Obrigado, Luciana Verdolim, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Ô Zé Maria Trindade, como é que fica essa distribuição que muitas vezes já tem o aval do governo? É como se fosse aquele combinado. Olha, a gente garante então, ou garante-se comissões que sejam mais rechonchudas aqui para o Centrão, tira-se de comissões que tenham ali a situação ou que tenha integrantes do governo, tudo para ajustar e azeitar futuras votações. Dá para interpretar dessa forma? Pois é, o deputado Idon Rocha, ele é do Maranhão, ele me fala sempre uma frase, não se esqueça, Zé Maria, que o orçamento é uma peça de ficção. Naturalmente, esse é o indicativo, né? Obrigatório mesmo é parte, não é toda a emenda parlamentar, né? Existem as emendas que são obrigatórias, mas não tem tempo. Então, o orçamento geral é uma peça de ficção porque é apenas autorizativa, não se pode pagar nada que não esteja no orçamento, mas tudo que está no orçamento necessariamente não é executado. Então, quando eu digo sempre de que o orçamento é uma peça perigosa, nebulosa ali, porque ninguém sabe exatamente o que está escondido atrás de cada artigo, de cada intenção. Então, existem várias e várias possibilidades de abrir uma fraude através do orçamento. Eu aprendi tudo isso acompanhando 2 CPIs sobre orçamento, a dos anões do orçamento. Tem uma emenda chamada emenda janela, é quando o parlamentar insere ali uma emenda de 2 milhões para uma obra de 400 milhões. Aí ele insere os 2 milhões, abre a janela e vai atrás do governo, e é por isso que o Centrão existe, né? Para turbinar. E aí, através daquela emenda, se turbina uma obra de 400 milhões de reais, para se ter uma ideia. Sabendo disso, houve várias tentativas de limitar a ação de parlamentares no orçamento. Então, ficou definido que quem participa de uma comissão não pode na seguinte, que o cargo de relator é substituído e que um ano no Congresso, na Câmara, outro no Senado, várias possibilidades de cerco, mas não adianta. Essa peça orçamentária, ela é o fetiche parlamentar. E o que acontece aí? É uma briga para reservar aquele recurso para a sua pasta, para a sua comissão. Então, por exemplo, quem tem na esplanada o Ministério de Minas e Energia, vai lá e assume a presidência da Comissão de Minas e Energia da Câmara e turbina de verbas para dar visibilidade ao ministro que retorna dinheiro para os deputados e o partido. Então, é assim que funciona, é a coisa de toma lá da cá. E o pessoal aqui é especializado, viu, Evandro? E fico impressionado como aprendem rápido. No primeiro mandato, já tem gente lá nadando no seco.
Tem gente nadando no seco. Ô Fábio Piperno, esportes e turismo? Já! Verba, cultura e também verbas voltadas para programas que atuam contra a violência contra a mulher, tesoura. Então, e alguns outros programas foram bastante turbinados, como, por exemplo, o Auxílio Gás. A questão é que tudo isso, como disse o Zé, como muito bem o Zé explicou, tem muita coisa aí que, de fato, é obra de ficção. Isso vai sendo alterado durante o ano. Então, a gente sempre vê programas e ministérios recebendo durante o ano mais verbas por uma série de torneiras e outros com as suas torneiras fechadas. Por exemplo, hoje o Estadão traz a seguinte notícia: PL terá 77 vezes mais verba em emendas de comissão do que o PT. É claro que às vezes tem algumas comissões que elas têm uma importância política maior, como foi o caso recentemente da Comissão de Relações Exteriores, que não era tão badalada assim, mas ela ganhou relevância, mas em compensação ela não movimenta muito dinheiro. E tem lá uma comissão qualquer que a gente nem sabe muito bem o que ela faz, mas o fato é que ela lida com montanhas de dinheiro. Então isso vai, de certa forma, recalibrando o orçamento também, porque parlamentares às vezes enviam mais dinheiro para uma área do que para uma outra. Portanto, eu acho que ainda está um pouco prematuro para a gente saber, por exemplo, o que é que vai ou não ter corte lá na frente. Interessante. Fala, Gani. Evandro, orçamento. Quando a gente pensa no nosso orçamento familiar, o que significa? Bom, o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto, e as certo? Prioridades. E as prioridades. Você falou exatamente a palavra que eu queria falar. Prioridades. Então, quando eu olho para o orçamento do governo, ali eu tenho um retrato das prioridades. Quando eu vejo Poder Judiciário com 60 bilhões de reais, sem contar outras esferas, hein? Porque aí chega a 160 bilhões essa conta. E Segurança Pública com 17 bilhões de reais, mostra que a prioridade do país não é a segurança pública, a despeito de criminalidade ser o maior problema disparado do país. A prioridade do país é a farra do gasto público, é a farra para o centrão, são emendas parlamentares, é grana para ganhar a eleição, mas problema real para a população, aí dinheiro não tem. Você acha que a prioridade é esse tipo de politicagem, Gustavo Segré? Não acho, eu tenho certeza, concordo plenamente com o que está falando o Alan. Me parece que aplica perfeitamente nesse orçamento uma velha frase que diz que quanto pior, melhor. E por que isso? Porque é assignado recursos àquele que não está sendo competente com a sua pauta. Então, em muitos casos, são compromissos políticos. Essa questão do judiciário, nesse momento, o governo tem que colocar muito dinheiro para o judiciário. Está precisando de ajuda, tem que dar um afago aí, uma simpatia. Mas quando você observa que questões estão tendo retiradas de orçamento em benefício de outros que têm um orçamento reforçado porque não estão indo bem, aí aplica, quanto pior, melhor. E lembro rapidamente de um exemplo. Tem duas delegacias. Em uma delegacia de polícia começam a aumentar os furtos, os assaltos, latrocínios e tal. Mas tem o mesmo orçamento que aquela que está fazendo as coisas bem. Aonde vai o orçamento? Naquela que está tendo maior aumento, ou seja, porque está errando na sua política, receberá mais recursos precisamente porque não está sendo competente. É uma pena, mas é o Brasil que temos hoje.